para falar sobre hérnia de disco, quem nos recebe é o Dr. Daniel Gil. Ele que é neurocirurgião, atuante em cirurgia minimamente invasiva. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Prazer receber vocês. Muito bem, muito obrigada por nos receber aqui na sua clínica para falar sobre um assunto tão importante, né, doutor? É extremamente importante, é um prazer para a gente receber vocês aqui. Um serviço de utilidade pública, na verdade, né? Patologia da coluna é a segunda causa de procurar o pronto-socorro em qualquer serviço aqui no Brasil e no mundo, né? Dores na coluna. Uma grande causa de absenteísmo e aposentadoria precoce também. Com certeza, doutor, nós recebemos muitos e-mails de telespectadores, internautas, com muitas dúvidas a respeito, né, da hérnia de disco. Vamos começar explicando para o nosso público, doutor, o que é a hérnia de disco? Quais são as causas também, né, que ela acontece? Sim. Basicamente, a hérnia de disco, o disco intervertebral, ele é composto majoritariamente, né, por água, e o que confere a ele é a característica dele ser flexível. E a função do disco é ele ser uma barreira entre uma vértebra e outra, que são ossos, para eles não ficarem atritando um com o outro. Então ele amortece, aumenta o espaço e libera as raízes nervosas que saem da coluna. Como sabemos, doutor? Porque às vezes tantas dores, né? E principalmente quando a pessoa está um pouco mais a partir dos 40 anos, até é uma brincadeira muito comum falar, mas depois dos 40 anos tem muitas dores e é normal. E aí vai se acostumando com alguns tipos de dores. Quais são os sintomas da hérnia de disco e qual a importância de se dar realmente, né, aos primeiros sintomas para ter um tratamento adequado, uma cirurgia minimamente invasiva, como podemos falar, para não progredir essa doença? Bom, é interessante a gente dizer que o sintoma da hérnia de disco depende principalmente do nível em que ela se encontra. Na coluna inteira você tem vértebras e discos entre as vértebras. Então você pode ter uma hérnia de disco na região cervical, na região torácica e na região lombar. O mais comum é a região lombar e região cervical. A região dorsal, né, ou torácica, é bem raro. Então, quando o paciente tem uma hérnia de disco, o principal sintoma é dor. Uma dor que a gente chama de dor axial, ou seja, uma dor na coluna mesmo, seja no pescoço ou na região lombar. Quando ela está mais avançada, ela pode comprimir uma estrutura nervosa, que no pescoço seria a medula e na região lombar seriam raízes nervosas. Aí o paciente pode ter dor, pode ter formigamento, dor irradiada para braço, para perna, formigamento braço e perna, até mesmo alterações do andar, choques, né, nos membros. Então isso depende da região. E a dor é um mecanismo de alerta, né? Quando a pessoa tem dor, ela tem que, o mínimo a se fazer é buscar um especialista para ter um diagnóstico preciso do porquê ela está tendo dor. Eu tenho dor, eu tenho um problema sério? Não necessariamente. 95% dos pacientes que têm um problema na coluna, esse problema é tratado com medidas clínicas simples, como redução de peso, fortalecimento, musculação, pilates, fisioterapia. 95 pacientes em cada 100. Agora, 5 deles vão precisar de um auxílio de um médico especialista. Entendo. Doutor, e em questão também do diagnóstico, né? O paciente chega com essas dores, já deu esses sintomas, é importante, como o doutor está falando, é que ele realmente já procure desde o início um especialista, né, para falar a respeito, para poder minimizar e fazer tratamento simples, como o doutor está falando, para não evoluir ou, né, se tiver já no grau a mais aí, tem as cirurgias que daqui a pouquinho o doutor vai estar falando também, né? E, então, essa questão da dor já sabemos. E a questão do diagnóstico é realizado aqui mesmo no seu consultório também? Bom, como todas as doenças em medicina, o diagnóstico ele é primeiro baseado numa conversa, né, na história clínica do paciente, em segundo lugar no exame físico, né, e aí entram os exames complementares, que são necessários e insubstituíveis na cirurgia da coluna, né. Então, o principal exame que a gente usa é a ressonância magnética, porque a ressonância vai nos dar a imagem tanto das vértebras, da parte óssea e dos elementos que não são elementos ósseos, como a medula, os nervos, o disco intervertebral propriamente dito. O raio-x também nos auxilia e eventualmente a tomografia. São basicamente esses 3 exames.
Um outro exame que a gente usa em determinados casos é um exame que chama-se eletroneuromiografia. Então é um exame que é um pouquinho chato, vocês não gostam de fazer, mas são os choquinhos que são dados no braço e perna, depois sai um laudo que vai mostrar pra gente a velocidade que demora para o músculo contrair, e daí a gente consegue inferir se aquela hérnia está ou não comprimindo o nervo a ponto de o nervo não conseguir funcionar adequadamente. É um preditivo de gravidade do caso também. Mas basicamente essa é a investigação que se faz do ponto de vista de exames, tá? Mas a conversa, história clínica e exame físico são importantíssimos também. Fundamental, né? Mas o diagnóstico não é difícil. Uhum. E depois do diagnóstico, esses exames são realizados em hospitais, aqui no consultório, na clínica ou em laboratórios? A parte médica é feita em qualquer consultório, a parte de exames em laboratórios ou hospitais. Perfeito. Doutor, agora vamos falar um pouquinho dessa grande, né, pro doutor não é novidade, claro, mas para o público há muitas dúvidas, as pessoas querem saber mais, e quando sabe que tem essa possibilidade da cirurgia minimamente invasiva, já ficam um pouco mais relaxados, né? Falam assim, nossa, porque cirurgia sempre nos assusta um pouco, né, doutor? Fala um pouquinho pra gente dessa cirurgia e dos benefícios dela. É como nós conversamos, né? Tudo na medicina evolui de uma maneira muito rápida. A cirurgia espinhal, a cirurgia da coluna, evoluiu muito também nos últimos anos. Há 10 anos atrás, basicamente o que se tinha eram cirurgias abertas, com uso ou não de próteses, né, parafusos, essas coisas. Hoje em dia se usa isso ainda? Usa, mas em casos de exceção, né? O que mais se usa hoje em dia são as técnicas menos invasivas, né? Que seria a cirurgia minimamente invasiva, como se fala. Pode ser aplicado tanto a patologias da coluna cervical quanto da patologia da coluna lombar. Grande parte dessas cirurgias são feitas com anestesia local, não há necessidade de anestesia geral. A alta é dada no dia seguinte ao procedimento. Então são muitos benefícios, né, doutor? O paciente não fica afastado do trabalho por longo período, né? Então tem cirurgias de hoje que a gente faz e o paciente fica afastado uma semana do trabalho, pode voltar a dirigir já com 7 dias, pede-se para fazer um repouso leve, né? Tem uma grande parte dessas cirurgias que são feitas sem uso de corte, não nada disso, apenas com agulhas e com cânulas, né? E tem as cirurgias minimamente invasivas, que tem um corte, mas é um corte único e a gente consegue acessar a coluna e fazer tanto a retirada do disco, a substituição dele mesmo, né, pela via anterior, né, pelo abdômen. Então assim, evoluiu demais, mas o que vocês têm que ter em mente é que, número 1, o convênio, ele é obrigado a custear a maior parte dessas cirurgias. Número 2, grande parte dos casos você consegue resolver e melhorar a qualidade de vida do paciente com um procedimento desse. Não precisa de afastamento longo do trabalho, tá? A alta é no dia seguinte, a anestesia é local. Então assim, isso já é um grande alento em relação, porque todo mundo, existe aquele estigma na cirurgia da coluna que o paciente vai ficar afastado 3 meses, 5 meses, 6 meses. Isso são as cirurgias antigas, né? Que anteriormente se faziam cortes grandes, usava parafuso, placa, etc. E isso mudou muito. Que bom, e mudou para melhor, né? Para melhor, ainda bem. Doutor, adorei aí o nosso bate-papo. Eu quero também lembrar que o doutor Daniel está nas redes sociais, é muito atuante, coloca sempre informações aí, né, para o público, para os pacientes dele, para o pessoal estar acompanhando também. E essa questão do plano de saúde, doutor, é muito importante porque às vezes as pessoas protelam aí uma cirurgia tão importante como essa, né, sem esse conhecimento. Então, como o doutor falou, que hoje está tendo cobertura pelo plano de saúde também, né, doutor? Exatamente. Muito obrigada, doutor, por nos receber aqui mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Obrigado a você, foi um prazer levar um pouco mais de informação. O tempo é curto, a gente tem que ser um pouco direto, mas nós estamos aí nas redes sociais e nas clínicas, tanto em Alphaville quanto aqui, para levar informação e atender vocês. Muito obrigada. Obrigado a você. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. E para saber mais do trabalho do Dr. Daniel Gil, você pode acompanhá-lo através das redes sociais.